Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Um Espírita Baixou em Mim. Meu nome é Eduardo Duarte e hoje nós vamos falar de um caso que é considerado o caso que iniciou o espiritismo moderno, que é o caso das Irmãs Fox. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar do caso propriamente dito das Irmãs Fox, é interessante a gente contextualizar o momento histórico ali, que as coisas aconteceram. A Europa, isso foi lá, 1848, tá? A Europa e os Estados Unidos, eles viviam um movimento, o princípio, na verdade, assim, a semente do movimento da contestação religiosa, do questionamento dos dogmas religiosos, na verdade. Por quê? Porque a ciência estava crescendo muito, a ciência já estava avançando, estava trazendo novos conceitos, novas ideias, e tudo aquilo chocava com o que a igreja dizia, que a igreja era o grande modelador de ideias da época. E havia um choque ali de informações. E isso foi o berço para que surgisse o interesse popular por coisas novas, como isso no ambiente religioso, lógico, como vida após a morte, como comunicação com o mundo espiritual, como fenômenos invisíveis. E é nesse ambiente efervescente, vamos assim dizer, que surgem as Irmãs Fox. As protagonistas da nossa história são as irmãs Margaret Fox, Kate Fox e Leah Fox. Elas moravam na cidadezinha de Hydesville, em Nova York. Era uma casa alugada e ninguém podia imaginar que em pouco tempo aquela família, na verdade, se tornaria mundialmente famosa e historicamente muito importante. Bom, a história começa da seguinte forma. Um belo dia, a família começa a ouvir ruídos na casa. Sons de batidas, pancadas pequenas, pancadas leves, sabe? E a princípio acharam que as casas eram todas de madeira. Então, o que você pensa? A madeira ela expande e encolhe, e com calor e frio. E acharam que era isso, ela sempre faz aqueles estalos quando ela faz esse tipo de coisa. E eles acharam que fosse isso. Ou também poderiam ser animais, pequenos animais, roedores, fazendo algum tipo de barulho na casa, na estrutura. E a princípio acharam que era isso. Porém, as duas irmãs mais novas, a Meg e a Kate, elas começaram a brincar com as pancadas. Elas começaram a responder. Elas ouviam a pancada, elas batiam palma. E a pancada respondia para as palmas delas. A princípio, elas começaram a conversar com as pancadas, vamos assim chamar, com sim e não. Sabe, uma pancada sim, duas pancadas não. E aí, dessa forma, começaram a criar um diálogo, realmente, com o que estivesse conversando com elas. Aos poucos, foi evoluindo a conversa. Elas começaram a, criar um alfabeto mesmo. Uma pancada A, duas pancadas B, três pancadas C, o que propiciou que houvesse um aprofundamento desse diálogo, dessa conversa com elas. É aí que a coisa começou a ficar estranha, porque com o evoluir da conversa, as meninas descobriram que era um espírito que estava falando com elas, e tinha nome esse espírito. Era um homem chamado Charles B. Rosna. O Charles Rosna, ele era um mascate, um comerciante de porta em porta, que alguns anos antes, numa negociação mal sucedida com os antigos moradores, ele acabou sendo assassinado. E ele disse que foi enterrado no porão. Isso criou um alvoroço na comunidade ali. E as pessoas, as autoridades também estranharam a história e foram verificar e começaram a fazer escavações no porão da casa delas. E acharam, não acharam moçada lá, na verdade, acharam fragmentos de dentes de ossos, mas isso foi suficiente para dar veracidade à história das meninas. E por que a gente fala que esse caso é o embrião do espiritismo moderno? Porque o fato ganha tanta notoriedade, as cidades vizinhas começaram a saber do que aconteceu, e, lógico, muitos acreditavam, muitos questionavam, diziam que era fraude, mas assim, o interesse era inegável. As pessoas começaram a se interessar por aquilo, pela comunicação com os mortos. A irmã mais velha, Leah, ela acabou se tornando vamos chamar de empresária das meninas. E ela começou a criar. As meninas eram chamadas, na verdade, para se apresentar em outras cidades, outros estados, fazer apresentações, e a Leah que organizava isso. E ela chamava isso de sessões espíritas.
essas sessões onde as meninas conversavam com os espíritos. Isso aconteceu na casa, mas também acontecia nos teatros. Os estalos continuaram acontecendo. Elas sentavam nas mesas, no teatro ou em locais que fossem chamadas para fazer a sessão, e as mesas estalavam e conversavam com elas. Outra razão pela qual dizemos que o caso das irmãs Fox deu origem ao espiritismo é porque, imagina, as sessões aconteciam, como eu falei, as pancadas apareciam, eram audíveis, né? E em vários lugares, assim, em teatro, em sessões, em locais diferentes da casa delas, por exemplo, elas estavam aqui e o som aparecia na parede de lá. Tá? Não era só onde elas estavam tocando. Isso chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo. E outras pessoas começaram a tentar fazer a mesma coisa. E o que surgiu disso? Os médiums. Outras pessoas começaram a perceber que elas conseguiam fazer isso. Conseguiam se comunicar com o mundo espiritual. Como eu já mencionei, é óbvio, naquela época principalmente, que elas sofreriam muitas críticas. E sofreram. Na verdade, cientistas, religiosos, ilusionistas tentaram dar explicações de como que elas produziam aqueles barulhos. E a ideia mais sugerida, que ganhou mais notoriedade, foi a ideia de que elas produziam com as próprias articulações do corpo. Eles ignoravam também que, durante as apresentações, os sons vinham de diversos lugares, não só delas, propriamente, mas de vários lugares. Que eles queriam, na verdade, justificar. E a justificativa que deram foi essa. Algumas comissões científicas foram criadas para tentar investigar o que acontecia. E elas se sujeitaram, em algumas situações, em alguns momentos, a passar por essas comissões investigativas. E isso aumentou mais ainda a polêmica, porque nem sempre os fenômenos se repetiam. Foi lá em 1888, 40 anos depois que aconteceram os primeiros fenômenos, que a Meg, ela fez uma confissão. Isso foi o momento mais dramático dessa história toda. Ela fez uma confissão dizendo que era fraude, era tudo fraude. Ela até tentou demonstrar como ela fazia com as articulações dos dedos o barulho. E isso acabou, na época, sendo considerado o fim do espiritismo. O fim, não do espiritismo em si, mas de que o espiritismo tinha sido criado em cima de uma fraude. Mas vocês pensam que a história acabou aí? Não, teve uma reviravolta nesse caso. Algum tempo depois, a própria Meg voltou a público e disse que não, que os fenômenos eram autênticos. Que aquela confissão que ela fez, na verdade, foi sob pressão. Que ela estava com problemas financeiros, foi prometido um retorno financeiro para ela, e isso de grupos que ela dizia serem contrários ao espiritismo. Isso depois acabou. Na verdade, a própria Kate também teve problemas. Ela não fez confissões públicas de fraude, mas ela teve muitos problemas com bebida, problemas financeiros. Isso tudo manchou muito a imagem delas do futuro. Acabou tirando um pouco da credibilidade das duas. Aí ficou aquela discussão, porque uns diziam que os fenômenos eram autênticos, elas mesmas diziam que os fenômenos eram autênticos, outros diziam que elas tinham se retratado, tinham dito que era uma fraude, depois ela voltou e disse que não era fraude, que era verdadeiro, os fenômenos eram verdadeiros. Aí ficou a dúvida, desde o começo tudo isso era uma fraude, ou aconteceu uma coisa que é muito comum no espiritismo. As pessoas, o fenômeno se origina autêntico, só que as pessoas querem tirar proveito disso. E a coisa acaba não acontecendo mais. Aí, a partir desse fenômeno autêntico, começa a produzir falsificações. Isso é comum. Principalmente naquela época, era muito comum no movimento espírita que surgia. Mas e o espiritismo? Kardec, o que Kardec disse sobre esse fenômeno? Ele reconhecia o valor, tá, do que aconteceu nos Estados Unidos. Você sabe, todo mundo sabe que Kardec era francês, mas ele reconheceu o valor do que aconteceu nos Estados Unidos, de ter surgido, ter acalorado a conversa sobre a mediunidade, sobre vida após a morte. Porém, ele também alertou justamente sobre o que a gente está conversando aqui,
sobre o descontrole dos médiums, sobre interesse financeiro, sobre ganância e sobre arrogância. Ele dizia, falava sobre os perigos de você... dos fenômenos surgirem, justamente isso, os fenômenos surgirem naturalmente, surgirem de forma autêntica, e a ganância acaba fazendo com que a coisa saia do controle. Você tem que produzir aquele fenômeno em massa. E a coisa não funciona assim, não acontece assim. E acredita-se que no caso dos irmãos Fox tenha sido justamente isso, que surgiu um fenômeno autêntico, um fenômeno real. A Kardec acreditava também nisso, mas que foi contaminado por defeitos humanos. Independente das controvérsias, o impacto que as irmãs Fox tiveram é inegável. Elas deram início a um movimento que popularizou a ideia da comunicação com espíritos, influenciou todo um... Independente da controvérsia que as irmãs Fox tiveram, elas geraram um impacto inegável, assim. Elas popularizaram a ideia da comunicação com espíritos, elas influenciaram estudos psíquicos e parapsicológicos, elas estimularam um debate sobre a vida após a morte, abriu caminho para outras doutrinas espiritualistas e espirituais no mundo todo. A cidadezinha delas, Hydelsville, acabou se tornando um marco histórico, o berço do espiritismo moderno. E a história delas, na verdade, permanece assim um mistério, porque ela ainda gera até hoje contradições, debates apaixonados, acalorados, porque para alguns elas foram impostoras, que enganaram todo mundo. Mas para outros eram jovens sensíveis, talvez médiums autênticas, mas que acabaram se perdendo com a fama, com a pressão social e com a exploração. O mais importante, na verdade, é reconhecer que o fenômeno que elas iniciaram lá em 1848, ele mudou para sempre a relação que a humanidade tem com o tema da espiritualidade. Abriu porta para reflexões sobre a existência, a vida após a morte, o sentido da vida. As irmãs Fox, elas não trouxeram as respostas que a gente esperava, mas com certeza elas foram o estopim de uma revolução espiritual que os efeitos ecoam até hoje. Um forte abraço a todos.